Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Olá e sejam bem-vindos. Já sabe, esta é a história das histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e conto consigo aí desse lado para ouvir Alberto Correia. Ele em Viseu continua esta semana a desfiar-nos os termos das refeições tradicionais nas terras do Demo. E hoje falamos de merenda, nas merendas nas terras beirãs. E como Aquilino nos menciona e nos fala, mas Alberto, merenda pode ser várias coisas, certo? Bem-vindo. A merenda adquire diversos significados nas terras do Demo. O mais comum é o que designa a refeição que na meia-tarde, equivalendo ao almoço da manhã, se serve à gente da lavoura, nesse peculiar período dos grandes trabalhos que têm começo ao chegar da primavera e se encerram com a vinda do outono, com simbólicas datas cumpridas, na obediência a uma antiga tradição que estabelece o calendário da merenda entre os dias 25 de março, festa da Anunciação a Nossa Senhora no calendário cristão, e 16 de setembro, dia de Santa Eufémia, com importante romaria na região. Penedono, por exemplo. Em sexto ou sexta aviada, a dona da casa, sobre toalha de linho estendida na relva ou na eira, pode ainda servir sobras do jantar com o pão, os nacos de carne cozida, associando o presunto, a chouriça, o bacalhau, a sardinha frita, as azeitonas, o queijo de produção caseira e o vinho. Merenda significa também o alimento mais ligeiro, por princípio, que se leva em bolsa, alforje ou cabaz para viagem, romaria ou feira, ganhando tanta vez a designação de farnel, acontecendo, nesse caso, que a degustação dos manjares possa acontecer em diferente hora do dia. A Lapa, a Senhora da Lapa de longe, como muitas vezes era designada, traduzia a importância da romaria que arrastava romeiros de grande distância que vinham a pé e a cavalo, alforjes ou bolsas de quadrados carregadas de mimos cuidadosamente preparados que, ao final da procissão ou em diferentes horas do dia, se partilhavam quantas vezes irmãmente com vizinhos que abancavam no pinhal. Evoca a saída ali de Glorinhas, essa eterna figura do romance de Aquilino, As Terras do Demo, convencida pela blandice enganosa da Teresa Zabana, jeito apurado da alcoviteira, que tal convencionara com o fidalgote Mioma, que por Glorinha sentia uma extremada paixão. Ouve, hei de cozer o pão, faço uma bolinha com carne para a nossa merenda. Não faça, eu arranjo farnel, ainda há salpicão, responde Glorinhas. Foram à festa, cumpriram o voto, entraram no abandonado colégio dos jesuítas, voltearam entre a gente. Finalmente, dá-se o almejado encontro com Inácio Mioma. Horas depois, Glorinhas tinha esquecido o Joaquim Javardo, que por ela morria de seródia paixão. Teresa Zabana aparece com o seu jeito matreiro. Ai, minha gente, estou com um taró. Vamos para uma fogueira, propôs Mioma. Sentaram-se ao lume, junto do vendeiro do odre, e puxando elas dos farnéis, todos três comeram e beberam como família. Que isso se passava também com malhadinhas ao tempo das suas romeirias de rapaz. Diz ele,
Ia-se à Senhora da Lapa, à Senhora da Penha de Vulga, de Cruz, Estandarte e borracha a tiracolo, de bornal, no bornal, o pão amarelo de azeite e ovos, no merendeiro, as trutas do Paiva. E, evocando o escritor peripécias da sua própria Odisseia, Viseu vai, Viseu vem, lembra. Em Supões, como nos breviários dos frades, com os passos rituais, hic bibitur, hic pitatur, tomava-se o seu coodora, sorte de viático para a escalada. Sempre havia quem trouxesse farnel, os clássicos bolinhos de bacalhau ou trutas de escabeche em merendeiros de folha. Atente-se na recomendação feita ao criado pelo fidalgo do Carregal, que dele se despede em Viseu a quando da sua viagem para Lisboa, ao tempo das carroças puxadas a cavalo, em que, entre outras recomendações, não deixa esquecer a da merenda para a viagem de regresso. Dali a 10 dias, salvo contra a ordem, estivesse em Viseu à chegada da diligência com as 2 cavalgaduras e merenda aviada. Mais pobre, certamente, o farnel das pobres visionárias que no livro do Menino Deus se aprontam para ir a Belém, à beira do Tejo, onde fortuna sonham achar. Mãe e filha arranjaram o farnel, concertaram-se com o recoveiro e meteram-se à jornada. Curioso exemplo é o farnel que as mães dos estudantezinhos da Lapa mandavam aos filhos para os compensar dos jejuns do colégio. Como este outro exemplo, o da viagem que Padre Ambrósio e Libório Barradas fazem a Barrelas para requerer, junto do tio deste, o afamado Fome Negra, a necessária ajuda para complemento de estudos. Partindo de São Francisco, 2 horas andadas, chegam a Aris, desmontam da égua e da burrinha e Padre Ambrósio recomenda ao vendeiro: traga-nos vinho em vasilha que se veja. E sacando o farnel do alforje para cima do madeiro, convidou-me a trancar. E a sua destra, naquela amplitude amena com que abençoava, pairou sobre o capão de gostoso recheio, os bolinhos de bacalhau e outros manjares que traíam as excelências dos invólucros engordurados. Trouxe o taverneiro o vinho numa infusa de molelos. Meu mestre encheu os copos e ao alto contemplou a transparência. Boa cara tem, vejamos as obras. E libando primeiro levemente, tombou o copo de boa gana. Ao já falado farnel que em cuidados merendeiros se preparara para o fidalgo do Carregal que se deslocava a Lisboa, quase faz sombra o apurado e emblemático farnel que Dona Providência, a mana do Parque de Chambão das Meias, prepara com as demais viajeiras para o passeio de 3 dias que Diamantino das Dores lhes propicia ao bom Jesus. Diz ele: Dona Providência, em recompensa, confeccionou um farnel delicioso, condicente com o seu nome de batismo e a comprovada finura do palato eclesiástico. Bolinhos de bacalhau, batizados a verde salsa, para o que desfiou o fiel amigo com a santa minúcia com que desfiava o rosário, filhosos segundo a fórmula secreta das freiras de Freixinho, que tinham dedo inspirado, e uma bula de trigamilha recheada de tassalhos de presunto e rodelas de chouriço para puspasto. A Águeda concorreu com um cabrito assado na francela, tão gordo que não se lhe enxergavam os rins, e Helena com um galo assado no espeto, que era o ai Jesus das frangas, tenro nos anos, embora estilado nas carnes. Rabo de porco cozido, que passa por petisco de primeira,
e lombo exumado da caçoilha do pingue, que prometia um regalo de sapidez. Outros exemplos se poderiam colher na farta literatura beiranda Quirino. Muito curioso, muito curiosas e que grande levantamento que tem estado a fazer, Alberto, para saber de todas estas obras do Aquilino e com estes nomes de facto tão estranhos. Eu confesso também e estas emendas que tem trazido, mas de facto também confesso que me ri muito com os nomes também das personagens extraordinárias do Aquilino, desde a Glorinhas ao Inácio Mioma, ao Joaquim Javardo, o Fome Negra, a Dona Providência, são de facto uma imaginação extraordinária, não só na descrição das refeições. São as notáveis figuras extraordinário do Beirão. Muito bem conseguido e muito trabalho tem tido, Alberto, ainda bem, somos nós que lucramos com isso, esperamos ver tudo isso depois numa obra aqui a curto prazo, uma obra sua. Muito bem, marcamos encontro então amanhã, bem-aja, obrigado. É da manhã.